objetivo de aprendizagem desse vídeo é entender a delimitação de um tema, então enunciar um tema de pesquisa. Primeiro, a gente precisa entender o que é o tema da nossa pesquisa, né? Quais são suas características, para depois a gente passar para a parte de delimitação do nosso tema. Então, vamos investigar um pouquinho o que a gente tem de conhecimento aí. Perovano, ele vai dizer que o tema da pesquisa, né, ele forma um assunto que a gente vai tratar e constitui um dos elementos estruturantes da pesquisa. Então, no tema, a gente vai encontrar as variáveis já delimitadas, que seriam os nossos termos, os conceitos, conforme eu já disse para vocês, que vão ajudar a identificar os elementos importantes a serem investigados e que se encontram relacionados ao objeto de pesquisa. O tema ele é carregado de informações importantes na nossa pesquisa. Ele traz um apanhado de termos, né, de identificação de elementos que vão nos trazer a essência do que a gente procura entender na nossa pesquisa. Uma coisa que a gente precisa ter noção é que o tema ela vai vir numa forma de sentença afirmativa, né? E ele vai determinar um assunto. Então, fazendo um resumo do que o Perovani falou. E ele vai apresentar as variáveis, termos e conceitos, que é o que a gente vai apresentar lá no final desse vídeo. É importante a gente fazer uma distinção entre título do trabalho. Tema não é título do trabalho. Perovani vai falar que o título ele vai ser elaborado de uma forma que ele vai introduzir as seções do texto. E o título ele vai identificar os assuntos e a forma como que o texto ele vai dar um prosseguimento, uma estruturação, uma organização dentro do nosso artigo, da nossa pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, o título ele vem como consequência do tema para trazer uma estruturação na parte da redação do texto. E o tema ele está relacionado à pesquisa no geral. Ele vai trazer os conceitos gerais, as palavras mais importantes da nossa pesquisa que a gente vai utilizar lá para a nossa revisão da literatura. Como que a gente escolhe o tema da nossa pesquisa? O primeiro fator aí importante é que nosso tema ele tem que ser viável. E a viabilidade tem que ser viabilidade de tempo, de trabalho, de recursos econômicos. A gente não tem como extrapolar um tema, abrir um tema muito expansivo, fora das nossas realidades, porque a gente não vai concluir. O primeiro foco nosso é concluir a nossa pesquisa. Então, o tema ele tem que estar condicionado às nossas condições. Segundo fator importante é que o tema ele tem que ser compatível com o nosso nível de formação. A gente não tem como trabalhar um tema que exija uma qualificação, uma habilidade mais específica que a nossa formação não nos fornece, né? Não nos contribui. Então, ele tem que ser compatível àquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente pode contribuir de conhecimento para a comunidade científica. E, por fim, o tema ele tem que ser algo que seja de interesse nosso, né? Porque a pesquisa em si ela vai trazer experiências significativas para a gente, então ela tem que ser motivada pelo próprio interesse de quem está pesquisando. Por isso, desde o início, lá estou batendo na tecla que vocês procurem uma temática que seja do interesse de vocês, que seja algo que motive vocês. E aí? Além desses fatores de tempo, de motivação, né, que a gente falou, o que mais a gente tem de fatores que vão influenciar na escolha do meu tema? Então, os fatores internos que a gente pode ter, a motivação, né, a seriedade teórica. Quando a gente fala seriedade teórica, é porque a gente está tentando entender a realidade, né? O tema da nossa pesquisa tem que trazer essa busca nossa. A seriedade prática, então a gente também pode trabalhar no lado de aprimorar o estudo. Então, eu tenho um objeto de estudo de meu interesse e eu quero aprimorá-lo, quero melhorá-lo. Então, isso daí já é um fator interno para eu fazer a escolha daquele tema. E, por fim, ele tem que ser relevante na nossa comunidade científica. Os fatores externos, por sua vez, a gente tem a originalidade do nosso tema, a disponibilidade nossa de tempo, volta lá para os recursos, o suporte bibliográfico. Às vezes a gente quer fazer uma pesquisa muito boa, mas só que a gente não tem o suporte bibliográfico adequado, as referências são em idiomas que não é acessível, e o valor acadêmico e social que esse
projeto, essa pesquisa vai trazer. Definindo o nosso tema, né, a gente vai delimitá-lo. Então, a delimitação dele, a gente definiu, eu quero trabalhar com a cadeira de rodas infantil automatizada. Tudo bem. Mas o que é da cadeira de rodas que eu quero trabalhar? Como que eu quero trabalhar? Então, essa delimitação do nosso tema, né, é essa estratificação em tópicos menorzinhos aí, para passar pelo filtro do que a gente vai realmente fazer, que vai ser o tema, ele é constituído de duas partes. A decomposição do tema. Então, o que a gente vai fazer? Vai justamente estratificar esse tema em tópicos menores e a definição dos termos importantes. Então, essa definição é importante aí para a gente pensar se a gente vai caracterizar o nosso termo, se a gente vai definir as nossas essências, por aí vai. Mas vamos ver com calma o que é cada um desses detalhes aí. Então, a decomposição do tema é mostrar o que será pesquisado, como que será analisado e como será discutido o nosso tema. Então, na próxima semana a gente vai fazer uma revisão sobre técnicas de pesquisa para fundamentar um pouco essa decomposição do nosso tema. Além da decomposição do tema, a gente tem a definição dos termos, que a gente falou. Então, o termo ele pode vir definido no nosso tema pela sua extensão, ou seja, a gente vai enumerar os objetos do mesmo nível, como se a gente fosse agrupar naquele mesmo nível, o nicho, ou a gente pode trabalhar o termo pela compreensão do termo, ou seja, a gente vai descrever as características que aquele termo tem. Então, vai descrever as características da cadeira de roda, o que a distingue das demais, por aí vai. Bom, por hoje é só. Obrigada pela atenção de todos